as câmaras de quem tem sonhos profanos / contaminados pesadelos. Jó 33, 14. Porque Deus fala uma vez, sim 2 vezes, mas o homem não percebe. Em um sonho, em uma visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, em cochilos na cama. Nosso propósito é fazer o essencial, que é alertar o povo de Deus cada vez mais sobre as graves realidades e perigos que aguardam a humanidade na vida após a morte. Testificaremos sobre as 351 câmaras do inferno. Você se pergunta por que estamos nos concentrando neste testemunho. Eu disse que também vou ensinar. Mas dado que estamos na hora final da civilização humana, a igreja deve acelerar na verdade em termos de preparação para o fim dos tempos. O Senhor virá em breve. Todos os sinais de seu retorno são evidentes. Vimos e continuamos a ver como o mundo está caminhando para o fim e a vinda do Filho de Deus. Mesmo dentro da igreja, podemos ver os sinais da volta do Senhor. Pois a Bíblia diz em Mateus 24:15, portanto, quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, em pé no lugar santo, quem lê, entenda. Todas essas abominações estão pavimentando o caminho para que o anticristo tome seu lugar no terceiro templo como abominação da desolação. 2 Tessalonicenses 2, 3-4. Ninguém vos engane de forma alguma, porque esse dia não chegará, a menos que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que ele como Deus se senta no templo de Deus, mostrando-se que ele é Deus. Assim como Satanás entrou em Judas e à noite caiu, João 13, 27-30, da mesma forma Satanás entrou na igreja e à noite caiu sobre as igrejas. Todos esses sinais mostram que a igreja chegou ao fim do tempo da graça. O que importa é que devemos nos preparar muito rapidamente por meio da sã doutrina e dos ensinamentos do tempo do fim. O que importa é a eternidade de nossas almas. Sabemos que a vida é curta na terra, mas perpétua além da sepultura. A menos que fixemos nosso caráter e andemos diante do Senhor, não herdaremos a vida eterna. Devemos ser capazes de produzir o fruto do Espírito Santo que facilitará nossa entrada pela porta do reino eterno, nutrir o amor de Deus e nos deixar apegar à leitura de sua palavra. Hoje vamos falar sobre as câmaras do inferno e a prisão das almas que foram condenadas por causa dos sonhos. Essas almas caíram no inferno por causa do tipo de sonhos que estavam tendo na terra. Em primeiro lugar, o Senhor me disse: os sonhos são uma representação da identidade espiritual das pessoas. Você é o que você vê nos sonhos. Naquele dia, depois de visitar a câmara das almas que carecia de amor fraterno, continuamos a nos mover no corredor do inferno. Eu estava chorando muito. Eu disse: Senhor, já estou farto dessas experiências. O Senhor respondeu: quero que a noiva se prepare para o arrebatamento que ocorrerá muito em breve. Continuamos a nos mover e eu continuei ouvindo gritos de almas que não tinham esperança. Eles sabiam que estavam mortos e era tarde demais para eles. Eles estão perdidos para sempre. Lágrimas caíam da face do Senhor à medida que continuávamos nos movendo neste terrível lugar de escuridão. Eu disse: Senhor, qual é o fim de tudo isso? Ele respondeu: o julgamento será severo para os incrédulos e os ímpios. Rapidamente, vi no horizonte uma fumaça subindo de um poço. Eu disse: Senhor, o que está acontecendo aí? O Senhor disse: é o lugar preparado para todas essas pessoas que estavam tendo pesadelos na terra. Eles são punidos pelos sonhos que estavam tendo. O Senhor olhou para mim e disse: os sonhos são realidades na vida de um homem. Muitos estão se perdendo por não lidarem com esse problema com seriedade. Eles estão levando isso de ânimo leve. Você deve notar que eu sempre estou nos sonhos do meu povo, a fim de avisá-los. Estou sempre no sonho do meu povo porque é um meio pelo qual quero que eles estejam atentos e alertas. No entanto, o meu povo não consegue receber a minha mensagem que lhes transmito nos sonhos, quando dormem. Quando uma pessoa tem sonhos ruins contínuos, é aí que começa o julgamento. Ao continuarmos a nos mover, o Senhor olhou para mim e disse:
Um homem pode ser justo em seu comportamento e coração. Mas quando um homem começa a pecar em seu espírito, ele será julgado por causa do pecado que cometeu no nível de seu espírito. Quero que meu povo saiba e esteja ciente de todas essas coisas. Existem nossos pecados espirituais que o mundo deve enfrentar. 2 Coríntios 7, 1. Portanto, tendo essas promessas, amados, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Fiquei surpreso ao saber que também existem pecados espirituais. Andávamos sobre pedras que ardiam. Eles estavam queimando árvores e havia animais impuros. Havia grandes colinas que vomitavam fogo. O fedor da morte vinha de todos os lugares. Quando chegamos a essas montanhas vulcânicas que vomitavam fogo, vi milhares e milhares de almas que foram amaldiçoadas e atormentadas para sempre naquele poço de lava. Ao redor da cova, havia fuligem de fogo. Eu vi insetos do inferno e pequenos demônios descendo no fosso para atormentar as almas que estavam na lava para sempre. Tivemos que descer neste lugar selvagem para ver as almas que caíram aqui por causa dos pecados do espírito. Havia escadas que conduziam ao poço. Quando descemos, encontrei-me em um lugar desconhecido e misterioso onde milhares de almas escravas estavam neste lugar de tormento. Abaixo deste poço, vi coisas aterrorizantes. Esta era uma vasta terra vulcânica onde milhões de almas estavam queimando no inferno. Eles estavam correndo por todo lugar. Eles estavam perdidos para sempre. Estávamos em um estado macabro e inimaginável. O Senhor disse: nunca quis que isso caísse nas mãos do homem. Nunca foi meu desejo. O Senhor disse: precisamos ver a lista de ofensas que essas almas cometeram na terra. Na lista estava escrito: estas almas estão condenadas aqui por terem sonhos ruins. A primeira categoria eram as almas que comiam no sonho. Em segundo lugar, aqueles que se viram nus no sonho. Aqueles que se banham em sonhos. Aqueles estavam em encontros desconhecidos de bruxas em sonhos. Aqueles que se encontraram em lugares desconhecidos, em florestas, debaixo d'água. A lista era longa. Era insuportável para mim, pois os homens costumam ter esse tipo de sonho. Todos nós temos esses sonhos. Eu disse: Senhor, é insuportável. Como pode ser? O Senhor disse: a salvação de uma alma não é fácil. Há um preço a pagar por você entrar no meu reino. Diga ao meu povo: eles podem me pedir tudo, eu darei a eles. Mas isso não significa que eles entrarão no meu reino. Eles ainda podem perder suas almas, apesar de eu ter respondido suas orações. Você não pode entrar no meu reino só porque respondi sua oração pela graça e misericórdia. Meu reino é tão precioso. Você cometerá erros na vida e em sua caminhada, mas certifique-se de corrigir suas falhas na terra e se arrepender. Diga ao meu povo para ser extremamente cuidadoso. Eu dou a eles minhas bênçãos que são preciosas, mas é difícil herdar o reino de Deus. Você deve estar disposto a pagar o preço. Meu povo está tão distraído com bênçãos, riquezas, carros e casas, mas eles não levam em consideração suas almas que enfrentarão a eternidade. Quando demos uma volta, eu estava observando essas malditas almas no inferno. Passamos por cima de pedras que estavam queimando. Quanto mais nos movíamos, mais tormento eu via neste lugar. Finalmente, chegamos a uma alma que estava dentro do ácido. Ela estava meio mergulhada no ácido e gritava muito. Para minha surpresa, vi mulheres marinhas e sereias banhando-se ao seu redor no ácido e dizendo a ela: você está em um bom lugar. Mas ela disse a eles: eu não conheço vocês. O Senhor olhou para ela. Como resultado, vi marinhas se afastando dela. Esta alma cujo corpo foi queimado no ácido disse ao Senhor: tem piedade da minha alma. O Senhor disse: lutei toda a sua vida para salvar sua alma. Mas a mulher continuava dizendo: salve-me, Senhor. Jesus disse: não posso salvá-la. É muito tarde, minha filha, mas é o fim. É o destino daqueles que abandonaram o meu caminho.
A mulher estava lutando para sair do ácido. Ela disse: Senhor, lutei toda a minha vida para encontrar o seu caminho, caminhar no seu caminho e servi-lo. Mas eu costumava me ver em sonhos lavando-me com mulheres. O que eu fiz de errado? Senhor, não está certo. Tenha misericórdia de minha alma. O Senhor disse: sempre que você se viu lavando-se com mulheres misteriosas e desconhecidas, significa que seu espírito estava em pacto com os espíritos marinhos e que você fazia parte do mundo marinho. Sua porção é com o mundo da água, pois você estava em aliança com eles. Eu não posso fazer nada por você. É tarde demais. O julgamento foi feito. Isso foi chocante para mim e fiquei chocado. E eu queria saber mais. O Senhor disse: esta mulher foi um soldado no meu reino. Ela lutou muito para entrar pela porta estreita, mas foi vítima da aliança do mal. Assim, ela estava tendo sonhos em que se banhava no rio com mulheres. Ela não conseguia entender que esse sonho significava que seu espírito pertencia ao mundo que está debaixo d'água. E todas essas sereias que você vê com ela no ácido eram as mulheres com quem ela estava se lavando nos sonhos. Diga ao meu povo para ter cuidado quando se virem em sonhos lavando-se com pessoas que não sabem, que já são membros do mundo marinho. Então deixamos essas almas. Eu estava olhando para o tormento dessas almas malditas que estavam perdidas para sempre. E quanto mais nos movíamos, mais eu via barulhos de cachorros. Finalmente, encontramos uma alma que estava em um buraco. Ela foi mordida e atormentada por 4 cães em uma cova. Não havia como escapar. Eu vi que os dentes desses cães eram metálicos. Foi horrível ver esse tormento. O Senhor disse: sempre que ela dormia, costumava sonhar que era perseguida por cães. Ela estava orando contra esse sonho. Mas ela não conseguia entender que ser perseguida por cachorros no sonho era uma aliança com espíritos de impureza sexual. Ela estava sob possessão. E esses cães a perseguiam no sonho para significar que ela pertencia ao reino deles. Ela é deles. Ela não sabia que o seu espírito era usado pelo diabo. Diga ao meu povo para ter cuidado com o que vê nos sonhos. Então eu vi uma rocha queimando com chamas de fogo e vi um demônio jogando uma alma naquela rocha. A alma estava sofrendo um tormento cruel. O Senhor disse: este homem sempre comia no sonho. Os demônios diziam a ele: você comia continuamente no sonho. Você sempre quis comer nossa comida. Você pertence a nós. Mas essa alma ficava dizendo: eu não te conheço. Eu nunca te vi. O demônio disse a ele: já que você estava comendo nossa comida no sonho, você deveria saber que nada é de graça. Você aceitou comer nossa comida e oferecemos nossos peixes por você fazer parte do nosso reino. Eu vi que este homem tinha uma barriga enorme porque ele estava comendo comida no sonho, e os demônios estavam massacrando sua barriga. Ele estava comendo a comida deles no sonho. Amado, me senti perdido neste lugar por causa do tormento que as almas estavam passando. Então eu vi uma alma que estava atormentada por árvores em chamas. Havia demônios ao redor dessas árvores. Eles ficavam dizendo: a condenação veio. O Senhor disse: quando ele dormia, sonhava que estava sempre na floresta. Embora muitos homens vivam na terra, seu espírito é parte do mundo de Satanás em uma floresta. Você não pode fazer parte do mundo satânico e ser meu. O diabo capturou muitos espíritos e os está usando no mundo satânico. Este homem não sabia que o seu espírito fazia parte do mundo de Satanás. Devemos ter cuidado com os sonhos da floresta. Então eu vi um homem que foi chicoteado por demônios de forma selvagem. Eu estava chorando diante dessa cena brutal. O Senhor disse: ele sempre se vê em sonhos dirigindo um veículo, pois ele era um motorista de táxi à noite no mundo, de que pela manhã, sempre que acordava, sempre se sentia exausto. Na verdade, ele foi empregado por espíritos imundos para dirigir seu veículo no mundo espiritual.
Ele achava que esses sonhos significavam que um dia ele se tornaria um motorista, já que estava trabalhando para o reino das trevas. Sua alma está aqui. Na verdade, sua mãe é uma bruxa. E sua própria mãe estava usando o seu espírito em feitiçaria subconsciente, onde ele conduzia as bruxas da vizinhança. Sua própria mãe o estava usando em feitiçaria para conduzir as bruxas de sua vizinhança. Seu espírito trabalhava para o diabo durante a noite e ele era o empregado deles. Esse homem disse: "Não sei nada. Achei que fossem apenas sonhos. Achei que fossem apenas pesadelos." O Senhor disse: "É a condição espiritual do homem que determina a sua eternidade." Eu disse: "Senhor, como os homens se tornam prisioneiros dessas coisas? E o que eles podem fazer para se libertar?" O Senhor disse: "Esses sonhos são consequências de pactos feitos com o mundo satânico. Quando um homem descobre que está tendo esses sonhos, ele faz um pacto. Ele deve quebrar essa aliança. Ele deve primeiro passar pela oferta da aliança. Essa oferta é suficiente para desfazer o pacto com o mundo satânico, graças aos meus servos que têm o poder e unção da libertação. Meus servos mudarão a composição espiritual dessas almas. Meus servos vão quebrar o pacto e transferir a alma do mundo satânico para o reino. Se o meu povo não passar por aquela oferta da aliança, eles não serão capazes de quebrar a aliança do mal. Como resultado, meu povo será reclamado além da sepultura após a morte por causa dos pactos malignos que não foram quebrados. Uma oferta de aliança é uma oferta voluntária, na forma de dinheiro, que é levada a um servo de Deus para orar a oração de concordância e libertação para quebrar todas as alianças conscientes, inconscientes e subconscientes com Satanás e seus subordinados firmadas por você por si mesmo, sua própria família ou por seus próprios ancestrais, e para estabelecer uma aliança com Deus. O Senhor disse: "Todas essas almas que caíram neste lugar estavam lutando para cumprir minha palavra a fim de herdar a vida eterna. No entanto, quando morreram, foram resgatados por maus pactos que contraíram." Enquanto o Senhor falava comigo, vi um homem que foi estuprado por demônios. O Senhor disse: "Ele costumava sonhar que fazia sexo com homens em seus sonhos. O que ele costumava ver em sonhos está acontecendo com ele aqui para sempre." Quando vi essa cena, chorei e disse: "Senhor, isso é insuportável para mim." Neste lugar de tormento, eu continuava ouvindo trovões no céu e as luzes batiam em todos os lugares. Essas almas querem morrer, mas já estavam mortas. Então eu vi uma alma em um poço de tormento. Eu disse: "Senhor, o que ele fez para cair aqui?" O Senhor disse: "Ele sonhou que sempre estava com pessoas que já estavam mortas em seus sonhos. Ele anda e fala com os mortos em seu sonho. Minha palavra diz em Deuteronômio 18:11, você não pode invocar os mortos. Diga ao meu povo que faça a oferta do pacto para ser libertados dos pactos satânicos." Satanás está reivindicando muitas almas além do túmulo. Eu ando com aqueles que estão em aliança comigo, não com o diabo. Diga ao meu povo que o que eles veem nos sonhos revela sua identidade no mundo espiritual. Você não pode pertencer a mim se seus sonhos revelarem algo mais sobre você. Seus sonhos devem indicar que você pertence a mim.